Ok, amigos do basquete, hoje a gente vai começar uma série de vídeos analisando a Copa do Mundo de basquete, vai acontecer em agosto e setembro. Esse ano, uma novidade, são três sedes, né? Japão, Filipinas e Indonésia. O Brasil, inclusive, joga na Indonésia. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, Danilo Castro, ex-jogador de basquete, jogou em várias equipes aí do basquete paulista e brasileiro, Monte Líbano, Sírio, Pirelli, Mogi das Cruzes, Campos, enfim, começou em São Bernardo, aqui na nossa região, né, Danilo? Seleção Exato. paulista, seleção brasileira, e hoje o Danilo exerce uma função muito legal, que é a de comentarista da Band Esporte, que tem feito coberturas fantásticas do basquete, da NBA, do Campeonato Europeu. E eu estou aqui com o Danilo hoje porque a gente vai dividir, né, essa análise por continente. Então, o Danilo, como tem uma experiência muito grande aí nos comentários do basquete europeu, a gente vai conversar um pouquinho sobre exatamente as possibilidades das equipes europeias nessa Copa do Mundo. Danilo, obrigado aí pela tua participação, obrigado por ter aceito o convite e deixa uma palavra sua aí para a abertura do nosso bate-papo. Professor, primeiro, muito obrigado. Eu me sinto honrado, né? Você sabe o carinho, o respeito que eu tenho por você, pelo trabalho que você faz pelo basquete, por sempre estar nos acompanhando, né, nas transmissões da Euroliga de basquete também. Isso é muito importante para nós. Eh, Então, sim, me sinto mesmo de coração bastante honrado e agradecido por estar participando, desse bate-papo com você. Então, Danilo, vamos lá. A Europa vai estar representada nessa Copa do Mundo de basquete por 12 países, né? Alemanha, Eslovênia, Espanha, França, Finlândia, Geórgia, Grécia, Itália, Letônia, Lituânia, Montenegro e Sérvia. E nós temos aí alguns países estreantes, caso da Geórgia, da Letônia, né? E aí eu queria que você fizesse uma análise com o conhecimento que você tem do basquete europeu, né, de tudo que a Band transmitiu esse ano, um campeonato fantástico. Eu sou fã número 0001 da Euroliga, eu acho a Euroliga um campeonato maravilhoso, atletas sensacionais, ginásios lotados, festas fantásticas. Então, eu queria, dentro da sua experiência, Danilo, que você fizesse uma análise. O que você acha, né, desses países, quais as possibilidades, né, desses países? Lembrando que a Espanha é a última campeã, né? A França, a terceira colocada, ou seja, a Europa tem assumido um papel de protagonismo nos últimos campeonatos, não só em Copa do Mundo, como os Jogos Olímpicos também, né? Sim, perfeito, professor. Você é o fã número 0001, eu sou o 0002, né? Porque eu também acho um campeonato, um evento fantástico, jogadores do mais alto nível, um basquete altamente tático e pensado. Eu costumo dizer para aqueles amigos próximos, né? Você pegando o scout, eu tenho que estudar muito isso. Não tem um atleta que atua por mais de 28 minutos, seja ele quem for. Por exemplo, vou dar o Nikola Mirotic, que é o maior salário da Euroliga hoje, bate quase 5 milhões de euros no Barcelona, não atua mais que 28 minutos por partida. Então, são elencos com 12 atletas, onde são utilizados 11, 12 atletas por jogo, cada um dentro da sua função. Eles levam isso para suas seleções. E o que deixa essas seleções europeias mais fortes, professor, é que esses jogadores eles atuam por todos os times da Europa, né? Então você pega o Real Madrid, você tem uma verdadeira torre de Babel. Você tem os norte-americanos, tem, mas não são as principais forças de equipes campeãs. Você tem o Real Madrid porque é o último e atual campeão da Euroliga. Você tem um número sem fim de franceses ali. Você tem o montenegrino naturalizado espanhol, que é do Barcelona. Quer dizer, você tem nos times da Turquia também muitos jogadores. Você tem a Alemanha agora também, né, chegando com uma força muito grande. Há um tempo atrás, a Alemanha não era tão forte como ela é hoje.
Então, até pela prévia do que os Estados Unidos está mandando, eu vejo esse campeonato mundial totalmente aberto e com muita chance de termos mais um europeu campeão do mundo. Você destacou muito bem, o último foi a Espanha. Talvez esteja com um elenco um pouco mais envelhecido por conta do Rudi Fernandes e do Sérgio Lu, que são importantíssimos. Mas, por exemplo, França, Eslovênia, a própria Lituânia, eu fiz aqui, quando o senhor me chamou para estar fazendo aqui esse bate-papo, a Sérvia foi o time que eu mais destaquei jogadores aqui que podem, lógico, todo mundo aceitando a convocação, que podem fazer a diferença. Então, eu acredito que esteja totalmente aberto aí. Para quem ama basquete, é imperdível. Nós vamos ter um conflito de escolas dentro da própria Europa, mas também com a escola sul-americana, que é o Brasil, o Porto Rico, que a gente nunca sabe o que esperar de uma equipe como essa, a equipe do Canadá, que não é o que nós viemos aqui conversar, mas também que é um elenco fortíssimo para estar jogando uma Copa do Mundo. Enfim, é um evento imperdível para quem ama basquete. Então, Danilo, você falou da Sérvia, né? Aí eu quero fazer um parênteses. Eu, inclusive, já escrevi no meu blog algumas vezes sobre isso. Eu, assim como eu sou fã do Campeonato Europeu, eu sou fã também de todas as equipes que são descendentes, digamos assim, da antiga Iugoslávia, né? Eu sempre disse isso. Para mim, a Iugoslávia, claro, você tem que considerar Estados Unidos talvez um pouco à parte, mas para mim a Iugoslávia é o melhor basquetebol do mundo. Quando a Iugoslávia, né, não tinha ainda se separado, feito toda aquela cisão, foi a equipe que, junto com os Estados Unidos, ganhou mais campeonatos mundiais, né? Então, equipes fantásticas e que se desdobraram aí, inclusive a gente brinca, né? Poxa, a Iugoslávia se separou, vai acabar o basquete da Iugoslávia. Não, em vez de um time forte, agora a gente tem seis times fortes, né? Sérvia, Croácia, Eslovênia, Montenegro, né? Montenegro, sabe? Então, realmente é um basquetebol fantástico. É o que você falou, né? Às vezes as pessoas colocam assim, poxa, mas o Brasil em campeonato mundial não consegue chegar. Gente, a Europa hoje, se você for analisar, a Europa hoje tem cinco, seis, sete equipes que têm condições de ganhar um título mundial, né? Como você falou, a Alemanha vem se destacando, a Sérvia, né? A Eslovênia, você vê, a Croácia está fora, a Rússia está fora por problemas políticos. Então, é muito difícil hoje esse basquete em nível internacional, né? Não é tão simples como era há muitos anos atrás, que nós tínhamos quatro potências. Era Estados Unidos, União Soviética, Iugoslávia e Brasil. Mas hoje isso não é realidade. O que você pensa dessa situação do basquete europeu hoje no contexto mundial? Bom, primeiro que eu amo isso, né? A competitividade, né? O que sempre nos eleva como estudantes hoje de basquete, mas para aqueles que praticam, que jogam, eles têm mais espelhos e veem que dá para chegar, né? A gente falou de algumas equipes, mas nós nos falamos de uma equipe fortíssima que é a Grécia, né? Que é outra equipe Certo. que entra também num patamar de favoritismo muito grande. Eu listando aqui, você tem os dois Antetokounmpos, o Papagiannis, o Sloukas, eu posso ficar falando aqui Papa Petru, Larenzakis, quer dizer, são atletas que não vão chegar numa Copa do Mundo pensando em participar. Esse é um elenco para chegar entre os quatro melhores, e se não chegar também, por tudo que você já destacou, professor, não é um fracasso. Então, eu, enquanto comentarista, eu já estou há 13 anos comentando, então são 3 Olimpíadas, alguns mundiais já comentados. É muito difícil eu conseguir passar para as pessoas que, de repente, você não ficar entre as 8 melhores colocadas não significa um fracasso. Exatamente. Você tem que analisar o basquete no contexto. E as pessoas que viram essas potências, eu peguei um pouquinho de Iugoslávia, Rússia, Brasil e Estados Unidos. Então, as pessoas que viram muito isso e não militam diretamente no basquete como nós, é difícil delas entenderem. Porque agora o Exatamente. Brasil chegou em 10º lugar. Eu falo, gente, aqui nós estamos falando de 12 equipes
e a gente vai tirar um pouquinho a Finlândia, mas que tem aquele McKinnon, que se ele acerta um jogo, já fica difícil. O Brasil perdeu para a Alemanha, que nós não estávamos acostumados. Mas tem aquele Wagner, que jogou demais, tem o Schroeder hoje, que é um armador do Lakers. Quer dizer, é um absurdo a gente perder um jogo desse? De De jeito maneira nenhum. nenhuma. De jeito nenhum. Nenhuma. Então, a análise minha, sua, de quem realmente é analista, é analisar o trabalho e o crescimento, né? Não somente o resultado. Se a gente for trabalhar em termos de resultado, eu acho muito difícil que o Brasil conquiste uma medalha nos próximos anos, mas não acho impossível, porque o Brasil ganhou da Grécia, né? O Brasil fez um jogo bastante honesto com a o Brasil ganhou da Grécia com a Alemanha, A né? Que era Alemanha. um jogo que poderia nos classificar. O Então o Brasil Brasil está perdeu em. o Brasil perdeu da República Tcheca, lembrando que a República Tcheca tem o Vesely e o Satoransky, ou seja, jogadores. De primeira linha do basquetebol europeu. Então, às vezes, as pessoas conhecem aqueles mais famosos da NBA, né, professor Dante? Mas quem faz Euroliga como eu, quando eu fiz aqui um time que tem o Micic, o cara é sérvio, eu falo, caramba, meu, eu já estou falando do Jokic, estou falando do Marjanovic, do Bogdanovic, esse cara. Aí você pega o Micic, que foi 2 vezes MVP da final Da da final da. Euroliga. Exatamente. E é um cara simplesmente espetacular. E vale lembrar, né? É jogado nas regras FIBA. Então eles já estão acostumados ao tipo de jogo que vai ser proposto nesse Uhum. campeonato mundial. Talvez para o Luka Doncic, para o Jokic, eles têm que se readaptar. Mas são extremamente inteligentes, se readaptam rapidamente. Não é aquele jogo mais individualizado em um contra um que se joga na NBA. Mas para esses atletas, estou falando, o Micic, ele é um jogador simplesmente espetacular. Eu sei quem está nos assistindo conhece esse craque que joga no Anadolu Efes e muitas equipes da NBA querem levá-lo. Mas às vezes com esses salários, como eu disse do Mirotic, 5 milhões de euros, você quer ir lá ser mais um na NBA ou você quer ser o cara ou um dos caras da Exatamente. Europa? Né? Exatamente. Então vale muito a gente entender o que está acontecendo no contexto do basquete mundial e o nosso assunto aqui, Europa, está extremamente forte, equilibrado. E outra coisa, professor, acertadíssimo você aumentar o número de seleções, porque estava pouco. Sim. 12 seleções, 14 seleções é pouco se você tem uma vaga para a Oceania, uma para a África, uma para a Ásia. Né? Então, se você tem 12 seleções, sobram 9. Se são 14, sobram 11 vagas. É, 16, 13. eu acho que esse é o grande problema, né, dos Jogos Olímpicos, né? É um absurdo você ter 12 vagas. Eu acho isso o fim da picada, né? Sim. Ou seja, você deixa aí 90% de grandes equipes fora. E só lembrando também, né, Danilo, por exemplo, como a gente citou, a Rússia está fora desse Mundial por problemas políticos, a República Tcheca, a Turquia está fora desse Mundial, né? Só para, de novo, ilustrar a força do basquete europeu, a Eslovênia, que foi campeão europeia em 2018, ficou fora do Mundial de 2019, não conseguiu classificar, né, com Doncic e companhia limitada. Quer dizer, então, é, é, o basquete europeu realmente é algo a ser estudado, porque a evolução, né, do continente no basquetebol foi uma coisa fantástica, né? Equipes E, assim e, atleta, maravilhosas. e atletas que acabam se equivalendo. Né? Eu sou muito fã do Dragic, né, que é o armador do Luka Doncic. Sim. É, a gente vai lembrar dele talvez mais no Miami Heat, onde jogou demais realmente. Mas se a gente pegar a Grécia com Slaukas e Nikalates, por exemplo, ele não fica tão atrás. É lógico que o Dragic é um pouco melhor, mas acaba se equivalendo. E aí entram os técnicos com as suas partes táticas que podem fazer equilibrar essa pequena, e eu julgo mesmo como pequena, diferença técnica entre um jogador ou outro. Lógico que eu não estou falando do Luka Doncic, nem do Jokic, nem do Antetokounmpo, que para mim são assim inigualáveis, estão em outra prateleira. Mas os outros, estando na NBA ou em grandes equipes da Europa, se equivalem. Então, Danilo, falando até um pouco aí da sua especialidade, né? Outra coisa que me chama a atenção, né? Sempre gostei muito
de analisar a atuação dos armadores, né? Os armadores europeus são fantásticos. Aqueles que jogam na NBA, como você citou, o Dragic, Schroeder, meu Deus do céu, o que a gente viu principalmente nessas finais da Euro, um show dos armadores, né? Um verdadeiro show. Lucas, bom, enfim, Sérgio Lu, Calates, oi? Sérgio Sérgio Rodrigues. Lu, Sérgio Rodrigues, o Sérgio Rodrigues, todas as vezes que ele entrou, e como você citou bem no início, nenhum jogador tem o monopólio, né? Joga aos 40 minutos. O Sérgio Rodrigues, em média, não tem esse número, mas eu acredito que ele não deva ter jogado mais do que 20 minutos em média por Perfeito. partida. Toda vez que ele entrou em jogo, ele mudou a característica do jogo. Quer dizer, um cara E, professor, inteligentíssimo, né? e aí que eu falo que entra o técnico, né? O tão criticado Chus Mateu, que não é o técnico da seleção espanhola, a gente sabe que é o Scariolo, ele utilizou esse potencial do Sérgio Rodrigues e tanto o Sérgio Lu no momento que ele perdeu alguns jogadores e teve que defender por zona, porque são jogadores que não têm a defesa tão apurada já pela idade. A gente sabe que na Europa, se você der o mínimo espaço, quem tem a bola vai converter o arremesso de 3 pontos, você leva 3, 4 bloqueios. No momento que ele pôde defender por zona, ou que ele foi obrigado a defender por zona, ele lançou mão da equipe mais experiente. E eu acho que até aquela contusão acabou ajudando o Real Madrid. O elenco ficou um pouquinho mais curto e o Sérgio Rodrigues teve a chance de demonstrar tudo aquilo que ele sabe fazer no controle da bola, principalmente no ataque, e que a gente vai ver isso muito nessa Copa do Mundo, né? Com certeza. Bom, Danilo, agora eu vou te colocar numa roda viva aí, vamos lá. De todas essas equipes que eu citei aqui da Europa, dos 12, na sua opinião, quais as três ou quatro que teriam mais condições de obter esse título? Então vamos lá, eu não vou destacar nunca a Espanha, porque eu concordo com você. A Sérvia é um celeiro, não tem como eu não achar esse basquete o melhor do mundo. Mas a Espanha é o segundo, também é um belo celeiro, uma bela base. Então eu vou lá, de Sérvia, considerando que todo mundo aceite as Sim. convocações. Né? Eu vou de Sérvia, vou de Espanha. Eu preciso pôr a Grécia, por tudo que eu vejo de Olympiacos e Panathinaikos também, eu acho que é um basquete fantástico. E acho que o Luka Doncic pode fazer uma Pode diferença, né? fazer Tô falando, diferença. considerando que todos estarão lá. Mas isso não me pode tirar uma Lituânia, de repente, né? É o que a gente está falando. A saída realmente é muito justa, né? Mas como que eu tiro uma Lituânia? Como que eu tiro uma Uma França, Alemanha, uma França, França, né? Não, então já vou ter que trocar, professor. Porque, para mim, você lembrou bem, porque, para mim, a França, em Paris, é séria candidata ao ouro olímpico, até por ser em Paris, sim, com os Estados Unidos mandando aquilo que ele tem de melhor. Né? Então, porque agora os Estados Unidos não vai com o que tem de melhor. A gente já viu que é o Reeves, que é o Bill, não é o que tem de melhor. Mas mesmo os Estados Unidos mandando o que tem de melhor, eu vou colocar a França nessas quatro. Então vamos lá. Eu vou tirar a Eslovênia do Luca. Eu vou deixar a Grécia. Eu vou tirar a Eslovênia. Eu vou deixar é a duro, né? França. É duro, É né? duro. É complicado. Você viu? Sai fumacinha da cabeça. Até porque se a França não tem aqueles grandes destaques na NBA, a gente que faz o basquete europeu, a gente vê que eles estão em toda a parte da Europa jogando com destaque, né? Tem muito mais que 12 jogadores, 16 jogadores para a França escolher e montar sua bela seleção, né? Realmente. Vamos lá, Danilo, ainda na saia justa aqui. Quem que você acha que se classifica aí em cada grupo? Grupo A, são dois por grupo, né? Depois se cruzam, saem mais dois, e aí o bicho vai pegando cada vez mais, né? Então, no grupo A, a gente tem Angola, República Dominicana, Filipinas e Itália. Eu vou Itália e Dominicana, embora o basquetebol africano também esteja crescendo muito, né? Uma parte física bastante apurada, jogadores
jogando universitário norte-americano, indo para os Estados Unidos muito cedo, espalhados também pela Europa. A gente vê que eles vão lá, eles pegam com 13 anos, se não naturalizam, eles podem voltar. Mas nesse grupo eu vou Dominicana e Itália. Grupo B, Sudão do Sul, Sérvia, China e Porto Rico. Embora eu não seja fã do basquetebol porto-riquenho, porque eu acho eles totalmente louco. fio desencapado, né? Ganhando de 20, perdendo de 20, eles jogam do mesmo jeito, chega chutando. Então, eles vão buscar uma diferença de 20 e perdem uma diferença de 20 em 3 minutos. Eles ganham do Dream Team e perdem do time do Racha do Ibirapuera, né? Exatamente. Essa é a definição. Eu vou aqui de Sérvia e Porto Rico. Grupo C, Estados Unidos, Jordânia, Grécia e Nova Zelândia. Estados Unidos e Grécia. Aí é difícil, aí não tem jeito, né? Grupo D, Egito, México, Montenegro e Lituânia. Eu vou nos dois europeus, Montenegro e Lituânia. Concordo com você. Grupo E, Alemanha, Finlândia, Austrália e Japão. Alemanha, certeza. Finlândia, se o McKinnon for e atender essa convocação, acredito que ele vai fazer toda a diferença, principalmente nessa fase de grupos. Então, Alemanha, Finlândia. A Austrália, a gente tem que tomar cuidado e ver o que eles podem nos apresentar aqui. É um time muito forte também. Com certeza. Grupo F, Eslovênia, Cabo Verde, Geórgia e Venezuela. Eslovênia. É que Cabo Verde, eu sou tão fã daquele Walter Tavares, eu acho que ele na FIBA, ele é faz uma demais, diferença. né? Não, sim, protegendo o aro ali, muito difícil. E confesso não conhecer muito a Geórgia, então é desconhecimento meu, tá? Geórgia, Venezuela não vejo fazendo frente que o grupo, mas eu vou de Geórgia pela Europa, mas com um asterisco em Cabo Verde, porque de repente a parte física desses caras, com Walter Tavares ali dentro, no ataque e na defesa, pode ser muito difícil dessas equipes conseguirem defender. Grupo G, que é o grupo do Brasil, né? Irã, Espanha, Costa do Marfim e Brasil. Espanha e Brasil. E o grupo H, Canadá, Letônia, Líbano e França. França e Canadá. Eu vou deixar a Letônia fora, viu? A gente nunca sabe, né? Você A gente arriscaria nunca... uma final aí, Danilo? Uma final de Mundial? Eu não vou pôr Estados Unidos na final, não, viu, professor? Olha só, Eu vou hein? muito, eu vou muito de França, porque eu tô vendo, até pela Euroliga, né? A gente vê jogadores que talvez nem façam parte de seleção. Por exemplo, o Real Madrid tem aquele atleta que foi espetacular na final, Fabien Causeur, que já não é mais, mas a gente tem um armador que é o Evan Fournier, que é fantástico. A gente tem pivôs, eu vou de França na final. Espanha também já acho que não chegaria numa final. Pode ser os Estados Unidos, pode ser uma Grécia, uma Sérvia, mas eu vou ficar com um pé no muro e outro fora. França na final e uma outra equipe que pode ser fora da. Pode ser uns Estados Unidos, de repente, já se encaixa no jogo. Beleza. Bom, Danilo, para a gente encerrar o nosso papo, eu queria que você fizesse uma breve análise também das possibilidades do Brasil. O que você acha que o Brasil pode? O Brasil está num grupo relativamente fácil, mas Sim. se classificando, o Brasil cruza com o grupo onde estão Canadá e França. E aí, realmente, a coisa fica muito complicada, a gente sabe disso, né? Então, nós teríamos, teoricamente, na segunda fase, um grupo Espanha, Brasil, Canadá e França, levando o resultado da primeira fase, né? Então, nesse aspecto, nessa... Oi? E onde se classificam apenas dois, né? Apenas dois, exatamente. Então, essa segunda fase para o Brasil, eu particularmente acredito que vai ser muito. O Brasil passa fácil a primeira fase. Isso não tem dúvida nenhuma, né? Mesmo que perca para a Espanha, mas historicamente o Brasil não vai perder do Irã, não vai perder de Costa do Marfim, eu acredito. Mas na segunda fase, enfrentando Canadá e França, na minha opinião, a coisa fica bem complicada. Eu queria ouvir a tua opinião. Como eu coloquei a França já como uma das finalistas, né? Já deixei aqui claro que
a França é a grande favorita desse bolo todo. Eu tenho O Brasil tem que fazer um belo jogo com a Espanha, que é o resultado você leva, então você não joga com a Espanha de novo, né? Exatamente. Vai jogar contra Canadá e França. E aí é um jogo de vida ou morte contra o Canadá que dá para buscar. A gente sabe que o Canadá vem com uma geração muito boa, muitos atletas da NBA, muitos atletas espalhados pela Europa também, e muitos que jogam a NCAA em grandes universidades. O grande jogo do Brasil, e o Brasil tem dois nessa Copa do Mundo, sem desprezar, lógico, o Irã, Costa do Marfim, nós sabemos, se bobear, perde sim, mas acho que todo mundo completo, acho que o Brasil passa, vai fazer um belo jogo contra a Espanha, difícil arriscar um resultado, espero que ganhe, para depois ser uma verdadeira decisão contra o Canadá, e quem sabe aí, como eu pus a França como favorita, eu não posso falar que o Brasil seja favorito contra a França, mas passar em segundo da segunda fase, que para mim, professor, o trabalho já está muito bem feito pelo Porque Gustavo, viu? ficaria entre os 8, né? Perfeito. Já está um trabalho de excelência. Se você conseguir avançar essa segunda fase, é um trabalho de parabéns. E eu tenho certeza que todos nós que militamos no basquete entendemos a dificuldade de um torneio nesse nível, a gente já daria parabéns para toda a comissão técnica e para os jogadores também. Ah, com certeza, é aquilo que a gente estava falando, né? A gente não pode achar que hoje o Brasil, pelo contexto, não pela qualidade da equipe, mas pelo contexto, possa, de repente, chegar numa final. É muito difícil. É Muito muito difícil. difícil. Sendo bem realista, é muito difícil, né? Porque você enfrentar todas essas equipes e ainda por cima Estados Unidos, Canadá, Austrália, algumas equipes africanas cujo basquete vem assim evoluindo de uma forma fantástica, né? Inclusive o Neto é Sim, que vai estar conosco falando, ele que milita agora no basquete de Angola, né? Ele vai estar conosco falando sobre as possibilidades dos africanos. Eu acredito que o Brasil passando dessa segunda fase, ficando entre as 8 melhores do mundo, como você falou, é um resultado a ser aplaudido, é um resultado realmente fantástico para a nossa seleção. Não tem como negar isso, né? Quer dizer, só aqueles que realmente acham que só ser campeão é importante, né, que vão achar que o Brasil fracassou nessa possibilidade. Então, realmente é parada duríssima para a nossa seleção. e a gente fica torcendo, né? A gente sabe que existe uma diferença de investimentos, uma diferença de cultura em categorias de base, e eu sei que você, professor, é uma das cabeças das pessoas que brigam bastante por isso, né? Da gente ter uma categoria de base mais forte, que da quantidade a gente vai acabar tirando a qualidade, e a gente vê os campeonatos europeus, tantos regionalizados, e eu vou mais além. Aqui nós não citamos a Itália nesse nosso bate-papo, que é um time muito forte, mas extremamente forte também, que pode surpreender e também está chegando entre os 8. Mas você vê como que está alto esse nível que a gente acaba até esquecendo É da verdade, Itália. é verdade. É, então, eu brigo muito pelo fortalecimento do nosso NBB ou desse campeonato que o Band Esportes também transmitiu, que é o campeonato da CBB, né, No a Copa brasileiro. Brasil. Acho que é uma grande chance para novos talentos estarem entrando. Eu vi aquele Matheus Pará, é um armador da equipe do Cruzeiro jogando, eu não sabia onde ele estava. Esse moleque é fantástico. Então ele está com minutagem, tenho certeza que desse campeonato ele já vai para novas equipes. Eu acho que a gente tem que continuar com isso se a gente quiser chegar num patamar próximo desse da Europa. Lá eles competem tudo no mais alto nível, intensidade física, técnica e tática. Né? Aqui a gente não tem tanta essa intensidade. É Eu acho verdade. que isso acaba refletindo nesses campeonatos internacionais. Muito bom. Danilo, muito obrigado. Foi muito legal ter batido esse papo com você. E vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nessa Copa do Mundo, né? Eu estou torcendo. Você colocou a França na final, então eu espero que a final seja França e Sérvia, Jogão, hein? porque aí eu vou torcer muito para a Sérvia, viu? Vou torcer muito mesmo, porque eu sou fã fervoroso do basquetebol da antiga Iugoslávia. Danilo, obrigado.
E parabéns aí por todo o trabalho que vocês têm feito na Band Esporte pelo basquete, um trabalho maravilhoso, vocês estão realmente de parabéns. Eu que agradeço a audiência sua, acompanho o grupo também, e sempre fazendo propaganda ou divulgando, né, os basquetes que a gente acaba transmitindo ali no Band Esporte e na Band também. E muito, extremamente agradecido de poder estar contribuindo e batendo esse papo com você, viu, professor Dante? Valeu, Danilo. Um grande abraço, tudo de bom para você e vamos lá, vamos continuar torcendo pelo nosso basquete. Grande É abraço aí, isso. brigadão. Um abraço.